O candomblé é uma religião de matriz africana e eu sei que você sabe disso. Mas você tem outros questionamentos relacionados ao candomblé, no qual esse vídeo eu venho tentar lhe ajudar a ter umas respostas um pouco mais aprofundadas, porque também tenho certeza que muitas das vezes você teve respostas muito superficiais sobre esses questionamentos. E nesse vídeo eu vou lhe ajudar a ter respostas que vai te fazer entender e compreender mais profundamente o que é, como é o candomblé, qual a sua origem e tudo mais relacionado à sua cultura religiosa, sua religiosidade e sua história como um todo. Seja muito bem-vindo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Tom Dorê e esse aqui é o canal Historiando Axé. Primeiro tópico é: o candomblé não é africano. Eu sei que para muitos isso acaba sendo impactante. O que esse cara está falando? Como assim? O candomblé veio da África, como ele não é africano? Não, o candomblé não é africano. Vieram da África homens e mulheres que trouxeram a sua cultura religiosa e aqui no território brasileiro, em diversas regiões, se transformou esses cultos tradicionais em religiões de matriz africana, como aconteceu na Bahia, né, que surgiu o candomblé, no sul, no Rio Grande do Sul mais especificadamente, o batuque, o xambá, o xangô em Pernambuco, o tambor de Minas no Maranhão e assim em cada região do Brasil, através da sua adaptação geográfica e cultural, se criou, né, foi transformada uma religião de matriz africana, uma religião afro-brasileira. Então, o candomblé não veio da África. Por que não veio da África? Essa religião com essa cultura, essa cosmovisão, todos esses dogmas, essa visão de mundo e divina que temos e chamamos de candomblé, não existe no território africano. O que existe no território africano são as religião tradicional iorubá, o culto de Vodun, o culto de Nkice, mas aqui no Brasil houve uma adaptação em cada região e, mais especificadamente na Bahia, a religião tradicional iorubá se transformou no candomblé, o culto de Nkice se transformou no candomblé Angola, o culto de Vodun se transformou no candomblé Jeje. O candomblé é uma religião afro-brasileira que foi criada, foi transformada, é uma readaptação que ocorreu na Bahia e no Recôncavo Baiano. O segundo tópico já foi respondido de forma indireta no tópico anterior, que o candomblé é uma religião brasileira. Sim, o candomblé é uma religião brasileira, mas especificadamente criada no território baiano. Muitas das vezes se ouve as pessoas falarem o seguinte: a Umbanda é brasileira e o candomblé é africano. A Umbanda foi criada no Brasil, o candomblé veio da África. Não, ambas religiões são brasileiras. A única diferença é que o candomblé acaba sendo muito mais ligado às religiões tradicionais africanas do que a Umbanda. Então, o candomblé tem uma presença maior desses elementos culturais africanos e por isso leva ela uma proximidade maior à cultura africana. Mas isso não faz com que ela não seja brasileira, porque candomblé não existe em uma outra parte do mundo. Em cada região do planeta existem outras adaptações das culturas, por exemplo, africanas, como o vodu de Louisiana, o vodu de Haiti, a santeria cubana. São cultos diversos a divindades africanas, mas não são candomblé. Candomblé com a configuração, a denominação e a cultura religiosa e cosmovisão só aqui no Brasil. O terceiro tópico é: existem diversos tipos de candomblé. É muito importante ressaltar isso, principalmente para quem está chegando, que é a finalidade desse vídeo. Existe o candomblé Queto, que é o candomblé de origem Nago-Yorubá, o candomblé Jeje, que é o candomblé de origem Fong-B, o candomblé Angola, que é o candomblé de origem Congo-Angola, que são etnias, culturas diversas e distintas que, agrupada dentro de um macro-grupo, como o candomblé Quetu, o candomblé Jeje e o candomblé Angola, tem a sua própria formação cultural. Por quê? O candomblé Queto tem mais inserido dentro dele as denominações, né, Yorubá, né, o candomblé Queto tem dentro dele mais a denominação das religiões tradicionais Yorubá, cultuando assim o orixá. O candomblé Jeje tem mais dentro dele a identidade Fang-B, cultuando Vodun, mais especificadamente, e o candomblé Congo-Angola tem mais especificadamente o culto de Nkice e a cultura do culto de Nkice dentro da sua denominação. O candomblé não é um só, não é só uma formação, é uma denominação macro para a transformação religiosa e cultural, a readaptação religiosa e cultural que aconteceu na Bahia e no Recôncavo Baiano. Mas o candomblé também não é único só dentro da sua macrovisão. E essas divisões são chamadas de nação justamente porque
por uma visão, vamos dizer assim, macro de nação de origem africana que aportaram aqui no território brasileiro, foi dividido nesses macro-grupos que também não são únicos. Quando a gente fala em Yorubá, a gente fala de diversas etnias yorubás. Quando a gente fala Fong, a gente fala diversas etnias que falam o macro tronco linguístico Fon e tudo mais. Então, Candomblé não é um só, Candomblé é dividido em nações, e a gente ainda tem a definição muitas vezes da nação Ijexá, da nação Efã, que muitas das vezes estão inseridas dentro do tronco linguístico Nagô-Yorubá. O quarto ponto, já saindo da origem da formação histórica no Candomblé, é falando que o orixá não se vê por data de nascimento. Tudo bem que isso é muito propagado, foi no início, no final da década de 90, início dos anos 2000, por exemplo, se não me falha a memória, propagado em revistas e tudo mais, jornais, hoje em dia nas redes sociais, sobre como descobrir seu orixá pela data de nascimento, fazendo um cálculo de Odu, e os orixás presentes nesse Odu vão dizer para você qual o seu orixá. Não, isso não existe. O orixá não se vê por data de nascimento, e a sua data de nascimento não vai influenciar da forma adequada, né, dentro de uma cultura tradicional, cultura religiosa tradicional e adequada, em definir qual é o seu orixá. Então não importa que dia você nasceu, o seu orixá vai ser visto e apurado, né, como seria a maneira mais adequada de dizer, vai ser apurado a partir do oráculo de Fá pelo Merin de Logum, Período de Logum, dentro da cultura do Candomblé. Então, data de nascimento não define orixá, e aplicativos de internet não vai dizer qual é o orixá baseado no dia, hora e qual o seu signo. Nada disso vai definir qual é o seu orixá. O quinto tópico é uma coisa que eu gosto de alertar muito as pessoas que estão entrando para o Candomblé. Não espere o teu orixá. O seu orixá não vai te dizer qual casa que quer. O orixá não escolhe casa de candomblé, porque o orixá não precisa de casa de candomblé. O orixá já é um ancestral cultuado por diversas pessoas em diversos locais, então ele não vai ficar nesse negócio de ficar escolhendo casa, porque não importa para ele a casa. Ele vai estar com você, aonde você estiver, aonde você for cultuar esse orixá. Ele vai estar com você. Ele não vai virar as costas para você, não vai estar presente em determinado orixá. Tudo bem que determinadas situações ritualísticas e liturgias e axés você pode sentir melhor a presença do teu orixá, mas justamente é por conta daquele ambiente litúrgico, pela fundamentação daquela casa, por conta da fundamentação daquela tradição religiosa. Você pode sentir mais a presença do teu orixá ou não, se sentir mal, bolar, mas não responsabilize o seu orixá pela escolha da sua roça de candomblé. Porque se amanhã depois acontece qualquer coisa, então o seu orixá é o culpado, que a gente precisa colocar na cabeça que quem precisa de roça de candomblé somos nós. A decisão, a escolha, mesmo que você sinta uma intuição que o orixá está dizendo, a decisão é sua de ficar ou não. Eu vejo muitas das vezes essa situação. Eu vejo sempre a tentativa de imputar ao orixá a responsabilidade de uma escolha que deve ser nossa. Então, o orixá não escolhe roça, não espera ele escolher, e não impute ao seu orixá, ao seu vodum, ao seu inquice, essa responsabilidade de definir em que roça de candomblé você deve ficar, se iniciar e tudo mais. O sexto tópico aqui é falar sobre Bori. Bori vincula ou não a pessoa à roça de candomblé. Uma coisa que eu também chamo a atenção é como entrar, como saber escolher e como a maneira mais adequada de você escolher uma roça de candomblé. Qual procedimento? Tem vídeos aqui no canal explicando. Qual seria a maneira mais adequada para que não haja problema de que você começou a se cuidar numa roça de candomblé e tem que se afastar. Mas é importante ressaltar que Bori não prende ninguém em roça de candomblé, né? Porque você tomou um Bori precisando de cuidar da sua cabeça, que você está vinculada à roça de candomblé. Porém, o mais adequado que seja é que seu Bori seja feito dentro de uma comunidade no qual você pretende futuramente manter-se vinculado a essa roça de candomblé. Mesmo que não seja membro assíduo, que não se torne um Omon, mas que se torne um membro mais desligado. Não vou chamar de cliente, porque fica aquela situação de clientelismo dentro do candomblé, mas é o termo utilizado de forma geral. Então, o mais adequado é que você escolha um local que você tenha maior afinidade, que você vá analisando e tudo mais. Mas muitas das vezes você precisa de forma apressada a cuidar da sua cabeça, a cuidar do seu ori. Então precisa de um bori e tudo mais. Então isso não vai te vincular, não vai te trazer obrigatoriedade, mas isso é muito importante que isso você também deixe claro para o sacerdote e tudo mais. Ah, tudo bem, vai ter sacerdotes que vão querer te cobrar mais caro, porque você não vai ser membro, não vai estar ali presente ajudando a todas as funções que vão acontecer na Roça Candomblé, não vai frequentar e tudo mais, mas aí é essa a importância de você conhecer primeiro e antes de tudo o local onde você está, deitando sua cabeça para cuidar
do seu Ori. O sétimo tópico é vinculado ao termo Bori, mas falando na parte da escolha. Aprenda a escolher aonde entrar. A roça de Candomblé. Você vai entrar para cuidar de si. Bori, iniciação, obrigação, ou seja lá o que for, para que não seja necessário você sair depois. Não que haja algum método infalível que vai, de qualquer forma, abranger todas as possibilidades de você filtrar e tornar praticamente impossível o seu erro na escolha da sua roça de Candomblé. Porque uma roça de Candomblé, uma comunidade religiosa, é feita de pessoas. Então, tudo vai mudando, se readaptando, se organizando. Então, pode chegar no momento que aquela comunidade que era maravilhosa há 5, 6 anos atrás não é mais maravilhosa para você. Isso fazer, tende a fazer você se afastar dessa comunidade religiosa. Mas quanto mais tempo você vai levando para escolher, decidir, analisar e conhecer a comunidade religiosa antes de se iniciar e fazer parte em si dela, mais você vai se preparando para que você faça uma escolha adequada e não tenha futuramente que sair. Então, antes de entrar, analise para que você não tenha que sair. Saiba escolher para que você não tenha que se afastar futuramente da roça de Candomblé. O oitavo tópico é: não existe Candomblé certo ou errado. Como assim não existe tom Candomblé certo e errado? Tem gente fazendo uma opção de maluquice por aí, então qualquer um faz o que quiser no Candomblé. Não estou dizendo isso, não quero dizer isso. Não estou querendo dar aval a ninguém fazer o que quer e bem entende do Candomblé, fazer a sua maneira, fazer o Candomblé a banda voou. Não é nada disso que eu quero. Não é isso que eu quero passar para cá, por esse vídeo, e não é isso que eu quero. Não. Me entenda. Eu estou querendo dizer que não existe Candomblé certo e errado no sentido de existem, como eu falei anteriormente, diversas nações de Candomblé, e cada uma delas com suas culturas religiosas, oriundas do culto tradicional da onde ela foi originada de uma forma geral. Mas mesmo assim, existem axés, casas tradicionais que tiveram a sua própria adaptação, definiram sua própria identidade religiosa e litúrgica quando do estabelecimento e da adaptação daquele culto aqui no território brasileiro. Então não existe só um molde de Candomblé Queto, não existe só um molde, uma origem de Candomblé Congo-Angola, não existe só um molde, uma origem do Candomblé Jeje. Até o próprio Candomblé Queto se divide de uma forma geral, né? Vamos dizer assim, o Candomblé Naguarubá tem um Queto, tem um Efão, tem um Ijexá, que cultuam orixá, cantam Yorubá, mas tem a sua própria identidade. E dentro da identidade dessa nação, dessas subdivisões, tem os axés, que o Engenho Velho, o Gantuá, o Poconjá, o Axé Xumaré e outros diversos axés tradicionais, como o Axé Muritiba, que também tem a sua própria identidade, o Axé Cajá, Portão do Cajá, e o Jeje Modubi, Jeje Savalu, Jeje Marim, o Angola Bate-Folha, o Angola Tombenci. Então são diversos subgrupos que cada um tem sua própria identidade. Eu gosto de utilizar, por exemplo, uma definição que resume muito bem essa situação, é a Casa Branca do Engenho Velho, que se originou do Ileumi Axé Intile, né, o Candomblé da Barroquinha, e deles teve a subdivisão do Gantuá e do Apofonjá. Eles saíram da mesma origem, ou seja, da Casa Branca do Engenho Velho, que se originou do Candomblé da Barroquinha, mas se olharmos hoje, cada um tem sua própria identidade litúrgica cultural, né, e o formato de cuidar e cultuar o orixá na sua festividade, no seu cântico, na sua reza, na sua liturgia como um todo. Então, qual é o certo e errado? Não, cada um tem sua identidade religiosa. Então, quando a gente vai falar o certo e errado, a gente precisa entender e compreender o que é o outro. Então, por que eu bato nessa tecla falando de um vídeo para iniciante? Quando a gente entra para o Candomblé e conhece a nossa nação, a nossa axé, a nossa origem, a nossa raiz, a gente acaba olhando o Candomblé como um todo a partir do prisma da nossa casa de Candomblé. Então, tudo que é diferente do que a gente conhece, faz ali dentro da nossa liturgia, dentro da nossa cultura religiosa, o que a gente faz de igual, o que a gente vê de igual, está certo. O que a gente vê de diferente está errado. Não. Procure entender a nação do outro, o axé do outro, a liturgia do outro, a raiz do outro, a axé do outro e tudo mais, para entender o porquê da diferença. Vai ter errado se você vê um irmão de santo seu fazendo algo diferente, porque os dois são membros da mesma roça de Candomblé, da mesma casa de Candomblé. Então, por que você faz diferente se você veio da mesma tradição do que eu? Mas quando você vê a casa do outro, você não sabe nem da liturgia qualquer, com nação e tudo mais, por que criticar? A sua visão não é certa. Sua visão é da sua nação, do seu axé, da sua tradição
religiosa. O nono tópico é: Abian não deve rodar de santo, de vodum, de inquice, de orixá? Não, não é adequado. Não vamos entrar no ponto do certo e errado, que a gente vai ter que ficar aqui debatendo por mais tempo e ver que, como eu falei anteriormente, não existe certo e errado. Mas não é adequado. Você não é iniciado, não é preparado para a energia daquele vodum, daquele orixá, daquele inquice. Então, por que você vai rodar? O Abian, né, aquele não iniciado, ele deve bolar, ele é o transe, o que ele deve passar é pelo transe bruto do orixá. Não, e de forma alguma receber o orixá, o Vodum, Inquice, Dailá, o santo dançar, vestir o santo desse Abian. É o que, infelizmente, às vezes a gente vê aí pela internet, mas não é o adequado, não é o que está dentro da tradição do candomblé. E é uma inovação que, vamos dizer assim, que não vai para frente e não vai levar nada para frente. Porque quantas pessoas a gente não vê aí? O Abian rodando de um santo e depois que vai se iniciar, você vê esse Abian se iniciando para outro orixá. Então, acaba esse orixá tomando o descrédito da comunidade religiosa. Mas como assim? Que orixá era esse? Não era outro? E agora está se iniciando para outro? O que está de errado? É o Elegum? É o orixá? É o sacerdote? É a casa? Foi a casa anterior? É essa atual? O que está acontecendo? Então, você é consagrado para um orixá na sua iniciação. Então, enquanto não é iniciado, você está sendo preparado para futuramente ser iniciado. Mas não é o iniciado e não é preparado para aquele orixá. O adequado é que você não rode com nada. Se qualquer coisa, você tem que bolar no santo. É o transe bruto. É vamos dizer assim, um transe abstrato, que ainda não tem um formato, uma formatação que é dada através da iniciação. Porque se não vale a iniciação e já dá nome, já dá transe, já dança, já recebe daí lá, já veste, para que a iniciação? Vamos abolir, porque isso fica mais barato para todo mundo. Então, o 10º e último tópico é: como se torna Abian dentro do candomblé? Que eu falei que o Abian é o que não é iniciado, mas realmente é só você não ser iniciado que você é um Abian? Não. Essa liturgia, eu já até falei em alguns vídeos aqui falando sobre Abian, é uma liturgia que está se acabando dentro do candomblé. Mas o Abian se torna Abian no momento que ele recebe seu Ian, seu fio de conta, e a partir do jogo de búzio, que ele vê qual orixá para qual ele deve estar se preparando para sua iniciação, ele toma banho com a erva desse orixá, ele recebe o fio de conta desse orixá, ele lava a cabeça com o fio de conta desse orixá, com as ervas desse orixá, e a partir desse momento ele se prepara para a iniciação desse orixá. Ou seja, desde o momento que ele recebe o seu Ian daquele orixá, ele é um Abian, aquele que possui o Ian, aquele que recebeu o Ian. Então, o Abian não é só não ser iniciado. Abian é você não ser iniciado, mas saber qual orixá você deve começar a cuidar e se preparar para a sua iniciação. Esse é um termo que, infelizmente, tomou uma proporção mais ampla dentro do candomblé, o que não há problema algum, mas é muito importante a gente entender a origem histórica e cultural do termo Abian, a origem do termo Abian e como realmente surge um Abian dentro do candomblé. Bom, eu espero que você tenha gostado de todos os temas, todos os tópicos trazidos aqui nesse vídeo. Se você está nesse vídeo até o final que você gostou, então se você não é inscrito, não deixe de se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos aqui publicados. Bom, eu vou me despedindo de você, vou agradecendo sua companhia até aqui e até o próximo vídeo. Tchau.